Ei, gente, tudo jóia? Aqui, hoje nós vamos falar sobre um assunto. Qual é esse assunto? O confessionário, a confissão para quem está nos 18, 20, enfim, muitos anos sem se confessar e não se confessam devido ao medo, né? O que é compreensível, porque quanto mais longe você está do pecado, da graça, né? Quem está em estado de graça, mais medo, mais pânico, e o demônio quer isso mesmo, ele é muito sujo. Ele quer que você tenha medo de procurar um padre para limpar, para se limpar, limpar a alma, né? Então, assim, para começar, né, terem retirado o confessionário, para mim foi o pior erro que a Igreja Católica fez. Quem teve essa ideia, com certeza foi instruído pelo demônio, porque não tem outra eu me confesso sempre. Então eu tenho facilidade agora, após a minha confissão, após a minha conversão, começo da minha conversão, né? Eu tenho facilidade agora de confessar. Eu sento numa cadeira com o padre olhando para mim e me confesso normalmente. Mas quando eu comecei, e aí, gente, para mim, hoje, vamos falar assim, depois do começo da minha conversão, que não foi fácil retomar essas confissões, né? Porque eu acho que eu fiquei 16 anos sem me confessar, por aí mais ou menos. No começo foi dificílimo. Vocês não imaginam a vergonha, tudo que eu compreendo plenamente quando alguém fala isso comigo. E compreendo, mas eu acho que isso é decisão. Hoje eu penso assim, naquela época foi muito mais difícil, hoje é muito mais fácil. Hoje eu sento numa cadeira em frente ao padre e simplesmente confesso, faço meu exame de consciência antes. Agora, o que eu quero, qual a dica que eu quero dar para vocês que tem muito tempo que não se confessam, né? Não leva muita historinha para o padre, não se atente a contar toda a sua vida. Ficou 16 anos, como eu fiquei 16 anos para contar, não façam isso, né? Isso é um erro gravíssimo, porque você vai ter vergonha, porque você não vai conseguir, vai tomar muito tempo. Então, assim, existe uma maneira mais prática, mais fácil de ter essa confissão desses anos todos muito rápido. O que eu sugiro para vocês, levem um papel antes e um dia anterior, além de você fazer esse exame de consciência que tem que fazer mesmo, pegue os mandamentos, né, os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, quais são os pecados que eu tenho? Esse primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, aí você vai, terceiro, quarto, quinto, sexto, e vai e leve isso no papel. Porque geralmente essas pessoas, eu falo por mim, tá, gente? Não conhecem os 10 mandamentos. E aí depois você se preocupa com os mandamentos da igreja e tudo, com uma próxima confissão. Mas o primeiro, faz esses. Pega os 10 mandamentos, fale qual, mas chega lá, por exemplo, na frente do padre, você fala assim, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu não amo o próximo como a mim mesmo. Então, dos 10 mandamentos eu tenho todos os 10, sabe? Eu tenho, padre, eu tenho os 10 pecados dos 10 mandamentos. Pronto. Confessado. Não fica se estendendo. Se o padre te perguntar, você vai... Olha, padre, tem 18 anos que eu não me confesso. Desses 18 anos eu cometi os 10 pecados, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Ponto. E aí deixa o padre conversar com você. O padre vai conversar com você e vai questionar, se tiver de questionar alguma coisa, ou indagar alguma coisa, ou pontuar alguma coisa, tá? Essa primeira confissão é para quem não se confessa há muito tempo, tem vergonha, e eu acho que dessa forma fica mais fácil, né? Porque você imagina, se a pessoa é igual eu, gente, eu custei a colocar tudo
dos 16 anos que eu fiquei sem confessar, antes do começo da minha conversão, eu custei a colocar em dia, vamos falar assim, porque à medida que foi entrando a graça, eu ia lembrando das coisas. E assim, ficava uma coisa assim, no começo meio até eu cheguei ao ponto do escrúpulo, né? Que aí também é outra história e aí é um outro ensinamento. Mas assim, essa é a dica que eu dou para quem há muito tempo não se confessa e quer começar de alguma forma e não sabe como. E para quem já confessa há mais tempo, aí sim já vem outras práticas e já fica mais, talvez mais fácil isso. Continuando, lembrando que os mandamentos da lei de Deus, às vezes a pessoa fala assim, eu não matei ninguém. Tá, mas você matou com palavras. Você acha que isso não é um assassinato? Muitas vezes a palavra mata uma pessoa. Então, quando você começar, por isso que quando eu falo assim, que a pessoa que tem muito tempo que não se confessa, né? Ela geralmente tem os 10 pecados, ela infringiu os 10 mandamentos porque, não roubei, eu nunca roubei ninguém, mas roubou de outra forma, pagou alguém para ficar numa fila e tirar a vaga de outra pessoa. Então existem pecados, vamos falar assim entre aspas, que estão aí, que o demônio não quer que você enxerga que você fez. Então seria importante, nessa primeira confissão, você se atentar mais a isso, fazer esse exame de consciência, levar esses 10 mandamentos e ver desses 10 mandamentos o que você cometeu, tá bom? Gente, um grande abraço, espero que eu tenha ajudado a todos. Fiquem com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei. Até a próxima.